Existe um paradoxo que assombra o amor moderno, uma verdade tão contraintuitiva quanto fundamental. Para sermos verdadeiramente vistos por alguém, para sentirmos a plenitude de uma conexão autêntica, primeiro precisamos correr o risco absoluto de sermos abandonados por sermos exatamente quem somos. A busca incessante por pertencimento, essa necessidade humana tão primordial, nos leva, com uma frequência alarmante, ao nosso próprio desaparecimento. É como se, em uma silenciosa e devastadora epidemia de autoabandono, a maioria de nós tivesse internalizado a crença tóxica de que para manter um amor é preciso podar partes vitais de si mesmo. Cortamos as arestas, lixamos as idiosincrasias, silenciamos as opiniões, sem perceber que, ao fazer isso, o que resta já não é mais a pessoa complexa e fascinante pela qual o outro se apaixonou. É uma versão diluída, um eco, uma sombra. Imagine um diálogo, um que talvez seja familiar demais, ecoando no silêncio de um consultório terapêutico ou na mente insone de um amigo querido. Eu faço tudo por essa relação. Eu mudei meu jeito de vestir, meus amigos, até o que eu gosto de fazer no domingo. Eu me tornei a pessoa que ele sempre disse que queria. Então, por que ainda sinto este vazio? Esta sensação de que estou me afogando em águas rasas? A voz treme, a pergunta paira no ar, carregada de uma dor genuína. E se eu lhe dissesse que a resposta não está em fazer mais, em se esforçar mais, em se sacrificar mais? E se a saída fosse, na verdade, ousar ser mais? Em parar de rastejar por um afeto que só pode ser genuíno quando ele é direcionado a você, em sua totalidade crua, imperfeita e magnífica. A verdadeira questão não é o que mais posso fazer por ele, mas sim o que eu parei de fazer por mim. Essa jornada para não se anular no amor não é uma preocupação apenas nossa, um produto da era digital ou da psicologia pop. Ela é uma ferida antiga, um dilema filosófico que atravessa séculos de pensamento humano. Encontramos seus ecos em Sêneca, o grande mestre estoico, que em suas cartas a Lucílio nos advertiu com clareza cortante sobre a escravidão que é viver segundo as expectativas alheias, afirmando que a vida mais infeliz é a que se vive na imitação. Ele já entendia que a busca por aprovação externa era uma prisão autoimposta. Séculos depois, essa mesma busca é dissecada por Brené Brown, a pesquisadora contemporânea que, com dados e rigor científico, mapeou a coragem de ser vulnerável. Brown nos mostra que pertencimento verdadeiro não é sobre se encaixar, mas sim sobre se apresentar autenticamente, com a coragem de ficar só se necessário. De Sêneca a Brown, a questão fundamental permanece a mesma, pulsando sobre a superfície de nossas interações. Como podemos pertencer a alguém sem antes deixarmos de pertencer a nós mesmos? Como encontrar o ponto de equilíbrio sublime entre a entrega generosa que o amor exige e a autopreservação feroz que nossa alma demanda? A resposta a essa pergunta não é um mero conselho de autoajuda. É o pilar de uma vida autêntica e a condição essencial para um amor que floresce em vez de sufocar. Nossa tese central, o fio de ouro que costurará toda a nossa reflexão de hoje, é esta: a anulação em um relacionamento não é uma prova de amor, mas o sintoma de um eu que esqueceu sua própria arquitetura. E é resgatando essa arquitetura interna, essa planta baixa da nossa alma, que transformamos a dinâmica humilhante do rastejar em um caminhar digno, lado a lado, com a consciência iluminada pelo saber. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Uma que exige uma honestidade brutal. Como essa anulação se manifesta em nosso dia a dia? Ela não chega como um ladrão na noite, com um anúncio estrondoso. Ela é mais sutil, como uma infiltração. Começa com uma gota, uma pequena concessão, e quando nos damos conta, a parede inteira da nossa identidade está mofada e prestes a ruir. Ela se infiltra em pequenos gestos, em sims ditos com a boca, enquanto a alma grita não. Eu lembro de uma fase da minha vida em que, profundamente apaixonado, iniciei esse processo de demolição sem nem notar.
Eu sempre fui um amante da solidão matinal, do ritual de acordar antes do sol, preparar um café forte e passar horas lendo sobre história antiga e filosofia. Era meu santuário, o momento em que eu me reconectava comigo mesmo. Minha parceira da época, uma pessoa extrovertida e cheia de energia matinal, achava isso um tédio profundo, um desperdício de tempo que poderíamos passar juntos. Para evitar o menor sinal de desaprovação em seu rosto, o suspiro de impaciência, comecei a abandonar meu ritual. Troquei os livros de Heródoto por maratonas de séries que não me interessavam. Cada sim, vamos ver mais um episódio, era um não silencioso para uma parte vital de mim mesmo. No início, eu racionalizava. Dizia a mim mesmo que era um pequeno sacrifício, um gesto de amor e companheirismo. Com o tempo, o vazio que se instalou em mim era palpável. Eu me sentia irritadiço, apático. Percebi com choque que não estava apenas abrindo mão de um hobby, estava demolindo um dos pilares que sustentavam minha identidade, meu equilíbrio mental. O vazio que eu sentia não era falta de amor dela, era a ausência de mim mesmo na minha própria vida. Agora, vamos transpor essa experiência pessoal para o palco social. Pense na dinâmica onipresente das redes sociais, o grande teatro da vida contemporânea. Um casal começa a namorar e, de repente, uma metamorfose digital acontece. Os perfis individuais, antes repletos de opiniões, gostos e fotos singulares, começam a se fundir. A foto do perfil vira uma foto do casal. As postagens se tornam crônicas do nós. É uma celebração pública do amor, você pode pensar. E em muitos casos é, mas com uma frequência preocupante, é também o primeiro passo para uma anulação pública, uma performance de fusão. A pessoa deixa de expressar opiniões políticas mais incisivas ou de compartilhar aquela banda de metal que o parceiro acha barulhenta, ou de postar fotos com amigos que o outro não vai com a cara. O medo de que um traço de individualidade dissonante possa refletir mal no parceiro ou no projeto do casal atua como um sensor implacável. A identidade se torna um produto cuidadosamente gerenciado a 4 mãos, onde qualquer aresta é lixada até que reste uma superfície lisa, homogênea e, francamente, desinteressante. É a versão 2.0 de rastejar, uma performance digital de unidade que, nos bastidores, esconde o apagamento de 2 universos singulares. Para entender a profundidade e a gravidade desse processo, vamos usar uma analogia mais detalhada. Imagine que sua identidade é um ecossistema complexo e único, como um recife de coral no oceano profundo, vibrando com cores e formas que só existem ali. A primeira camada, a estrutura rochosa do recife, são os seus valores inegociáveis, sua honestidade, sua lealdade, sua necessidade de justiça, sua ética de trabalho. São a base sobre a qual toda a vida se desenvolve. A segunda camada são os corais maiores e mais visíveis, suas paixões, seus talentos, sua carreira, seus amigos mais próximos. Eles dão a forma e a cor principal ao seu recife. A terceira camada é a miríade de criaturas que habitam o recife. Os peixes coloridos dos seus hobbies, as anêmonas dos seus gostos peculiares, os crustáceos das suas manias, a dança constante dos seus pensamentos e emoções. É essa camada que torna o recife vivo, dinâmico e fascinante. Quando você começa a se anular, você permite que um processo de acidificação do oceano comece em seu próprio ser. Primeiro, para não incomodar, você espanta os peixes mais exóticos, escondendo seus gostos estranhos. Depois, para provar seu amor, você começa a quebrar os corais, abandonando amizades, deixando de lado projetos profissionais, sacrificando suas paixões. Por fim, em um ato de desespero para que a corrente marinha do seu parceiro não o abandone, você começa a dinamitar a própria estrutura rochosa dos seus valores, concordando com coisas que ferem sua ética, rindo de piadas que contradizem suas crenças. E o que resta? Um cemitério de corais, um recife branqueado, sem vida, sem cor. E você se pergunta por que o outro, que um dia se encantou com a exuberância do seu recife, agora parece entediado com o seu deserto subaquático. Ele não se apaixonou por um cemitério.
Como um farol de esperança, um contra-exemplo histórico nos mostra que não precisa ser assim. Pensemos na relação icônica e radical entre Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eles formaram um pacto de amor e cumplicidade intelectual que durou a vida toda, mas que era firmemente baseado na preservação de suas autonomias. Beauvoir não hesitou em escrever sua obra mais revolucionária, O Segundo Sexo, por medo de ofuscar Sartre ou de desafiar as convenções da época. Sartre não abandonou suas complexas e, por vezes, controversas convicções filosóficas para agradá-la. Eles eram dois pilares, não duas vinhas entrelaçadas a ponto de sufocar uma a outra. Viajavam separados, mas sempre retornavam um ao outro como porto seguro intelectual e afetivo. A força daquela relação não vinha da fusão, mas do respeito mútuo e da admiração por duas arquiteturas intelectuais distintas, independentes e poderosas. Eles nos ensinam a lição mais vital. O amor mais forte não é aquele que apaga as fronteiras do eu, mas aquele que celebra a existência do outro em sua plenitude, testemunhando e incentivando sua contínua construção. Mas por que fazemos isso? Porque, mesmo sabendo racionalmente do prejuízo, entramos nesse ciclo vicioso de autoanulação? O mecanismo é uma teia complexa, tecida com fios de nossa biologia evolutiva, nossa história pessoal e nossa filosofia de vida. Na camada teórica mais profunda, encontramos ecos poderosos em Epicteto, o escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos. Ele nos deixou uma máxima que deveria ser esculpida na entrada de todo o coração. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Aplicado ao amor, isso é uma bomba atômica de libertação. Não é a possibilidade real de perder o outro que nos faz rastejar. É o nosso julgamento aterrorizado de que ser abandonado é a prova final e irrefutável da minha falta de valor. É a crença de que a solidão não é um estado, mas um veredito. Esse medo irracional da solidão como um atestado de falha existencial nos transforma em reféns. Cedemos nosso poder, nossa agência, nossa voz, na esperança vã de controlar o incontrolável, a liberdade e a permanência do outro. Essa sabedoria ancestral encontra um paralelo direto e assustadoramente preciso na ciência. O neurocientista Stephen Porges, com sua revolucionária teoria polivagal, nos oferece um mapa biológico para esse comportamento. Ele explica que nosso sistema nervoso autônomo está constantemente e de forma inconsciente escaneando o ambiente e as pessoas ao nosso redor, em busca de sinais de segurança ou de perigo. Ele chama esse processo de neurocepção. Em um relacionamento onde há um medo crônico de abandono, seja por traumas passados ou inseguranças presentes, nosso sistema nervoso pode interpretar um olhar de desaprovação, um tom de voz mais ríspido ou um silêncio prolongado como um sinal de ameaça mortal à conexão. A resposta primitiva a essa ameaça não é lutar ou fugir, mas uma terceira via, o congelamento funcional ou colapso. É o equivalente biológico de rastejar. Nesse estado, nosso nervo vago dorsal é ativado e suprimimos nossas respostas autênticas, nossa voz, nossos desejos, como um animal que se finge de morto para sobreviver a um predador. Não é uma decisão consciente, não é fraqueza. É uma resposta de sobrevivência arcaica, gravada em nosso DNA. Seu corpo está literalmente tentando garantir a conexão que ele neuroceptivamente entende como vital para sua sobrevivência. Imagine que sua alma é um piano de cauda, com uma sonoridade única, uma afinação que é só sua. Ao entrar em uma relação com medo, você se torna um afinador desesperado. Você percebe que seu parceiro reage bem a certas notas, as mais dóceis, as mais complacentes, e se irrita com outras, as mais graves, as mais dissonantes, as mais complexas. Então, freneticamente, você começa a alterar a afinação do seu próprio ser. Você estica uma corda aqui, afrouxa outra ali, abafa uma terceira com feltro, tudo para tocar apenas a melodia que agrada aos ouvidos do outro. O problema? Depois de um tempo, seu piano está completamente desafinado. As notas que você toca não ressonam mais com sua verdade interna, e o som que você produz
embora agradável ao outro, é falso para você. Você se tornou uma música de fundo na vida de alguém, esquecendo-se da sua própria sinfonia. Agora, vamos descrever o diagrama narrativo implícito, a jornada do eu desaparecido para o eu integrado, que representa o clímax da nossa reflexão. Imagine um círculo, representando o seu eu completo, sua totalidade. No início da relação, por medo, você começa a empurrar partes desse círculo para uma área de sombra, um exílio autoimposto, fora da vista do parceiro. Primeiro vão os gostos estranhos, depois as opiniões difíceis, depois os amigos inconvenientes, depois os sonhos irreais. O círculo de luz, a versão de você que é aceitável e amável para o outro, vai diminuindo, se contraindo. A área de sombra, por outro lado, cresce, se tornando um continente vasto e reprimido da sua própria identidade. Você vive num território cada vez menor de si mesmo, um pequeno apartamento dentro do seu próprio palácio. A epifania, o grande momento de virada, a catarse, é um instante de clareza dolorosa. É quando você, espremido nesse pequeno círculo de luz, se olha no espelho e não se reconhece mais. Você percebe algo chocante. A pessoa que o seu parceiro ama não é mais você. É um fantasma, um avatar, um editor de si mesmo. E o amor que você recebe, direcionado a essa versão editada, soa oco, não te nutre, porque não alcança seu verdadeiro ser, que definha na sombra, faminto por reconhecimento. É nesse instante que a urgência de resgatar seu território perdido se torna inadiável, uma questão de sobrevivência da alma. Você entende que a única chance de um amor real é iniciar o movimento contrário, trazer uma por uma todas as suas partes exiladas de volta para a luz, mesmo que isso ofusque quem não está pronto para ver você por inteiro. Então, como iniciamos essa reconstrução? Como saímos do modo sobrevivência e entramos no modo de florescimento? A solução não é um ato único de rebelião, mas um processo gradual e consciente de resgate, como um arqueólogo que cuidadosamente escava e restaura uma cidade antiga. Vamos começar com 5 exercícios práticos e graduais, como uma escada, que nos leva do porão escuro da anulação para o terraço ensolarado da autenticidade. 1. O não mínimo viável. Este é o primeiro e mais crucial passo. Comece pequeno, micro. Uma vez por dia, diga um não a algo insignificante, de baixo risco. Você quer ver esse filme de ação? Hoje não, meu bem. Estou mais no clima para ler um pouco. Vamos pedir comida chinesa de novo? Hoje eu estava com uma vontade louca de comer uma simples salada. O objetivo aqui não é criar conflito, mas treinar seu sistema nervoso. Cada não gentil, que não resulta em catástrofe, ensina à sua amígdala e ao seu nervo vago que a discordância não é sinônimo de abandono. É como fisioterapia para o músculo da autenticidade, que está atrofiado. 2. O agendamento do eu soberano. Pegue sua agenda, física ou digital, e literalmente marque um compromisso com algo que era seu antes da relação e que você deixou morrer. Pode ser 18 horas a 19 horas, tocar violão. Sábado, 15 às 17 horas, caminhar no parque sozinho ouvindo podcast. Quarta-feira, 20 horas, jantar com aquele amigo antigo. Trate esse compromisso com a mesma seriedade de uma reunião com o CEO da sua empresa. Não é negociável. É um ato de resgate de território, um decreto de independência de uma pequena província do seu império interior. 3. O manifesto silencioso da essência. Em um caderno que ninguém mais acessa, escreva uma lista de 10 a 15 coisas que são a sua essência inegociável. Mergulhe fundo. Não liste apenas hobbies, mas traços de personalidade. Pode ser meu humor sarcástico e rápido, minha paixão por documentários sobre o espaço, minha necessidade de ficar em silêncio absoluto nos primeiros 30 minutos da manhã, minha crença política X, minha espiritualidade Y. Não mostre a ninguém. Este não é um documento para negociação, é a sua constituição pessoal.
Leia-a uma vez por semana, como um lembrete de quem você é na sua fundação. 4. A comunicação de um movimento de expansão. Este é um passo mais avançado, que exige um pouco mais de coragem. Em um momento calmo e conectado com o seu parceiro, comunique um desejo seu de crescimento que não necessariamente o envolva. Estava pensando em fazer aquele curso de cerâmica nos fins de semana, sempre tive vontade. A chave aqui é a forma. Você não está pedindo permissão, você se importa se eu... Você está comunicando um movimento da sua alma, compartilhando sua jornada de expansão. É um convite para que ele testemunhe seu crescimento, em vez de uma consulta sobre se você pode crescer. 5. O diálogo da arquitetura conjunta. Este é o passo final e mais transformador. Exige vulnerabilidade e um timing cuidadoso. Em um momento de verdadeira conexão, abra o diálogo sobre a dinâmica da relação. Use uma linguagem de eu, que não acusa, mas expressa. Eu sinto que, por um medo profundo de te perder, eu acabei deixando algumas partes muito importantes de mim de lado. Eu amo o que nós temos, e é exatamente por isso que eu preciso resgatá-las. Eu quero estar inteiro nesta relação, não pela metade. Como nós dois podemos, juntos, construir um espaço onde nós dois possamos ser nossas versões mais completas e vibrantes, sem medo. Esta não é uma declaração de guerra, mas um convite para co-criar um amor mais forte e mais verdadeiro. Vamos a um caso de estudo detalhado. Ana, uma arquiteta brilhante e criativa, se viu em um relacionamento com Marcos, um homem carismático, mas com uma necessidade de controle velada. Em 2 anos, ela parou de sair com os seus amigos, que ele considerava muito barulhentos. Mudou seu estilo de se vestir do arrojado ao básico, porque ele dizia que ela chamava muita atenção. Ela estava prestes a largar sua profissão, que amava, para abrir um pequeno café com ele, porque Marcos achava seu trabalho estressante demais. Após uma crise de ansiedade severa, ela percebeu que estava vivendo em um esqueleto de si mesma. O diagnóstico foi brutal. Ela era a arquiteta de sua própria prisão. Ela começou com o não mínimo viável, recusando-se a ver o futebol que odiava todos os domingos. A reação dele foi de surpresa, mas não o fim do mundo. Encorajada, ela agendou o eu, voltando a ter aulas de desenho de observação, sua antiga paixão. Criou seu manifesto silencioso e, ao relê-lo, chorou ao perceber o quanto havia se distanciado de si mesma. Um dia, ela comunicou seu movimento de expansão. Decidi me inscrever naquele concurso de arquitetura sobre design sustentável. Marcos ficou visivelmente inseguro, mas Ana, ancorada em seu manifesto, manteve-se firme e serena. O passo final foi o diálogo da arquitetura. A reação inicial de Marcos foi defensiva, mas ao ver a convicção e a calma genuína que emanavam de Ana, ele teve um vislumbre da mulher vibrante pela qual havia se apaixonado. A relação passou por uma crise, mas sobreviveu, transformada. Deixou de ser uma dinâmica de cuidador e paciente, para se tornar um encontro de 2 arquitetos, cada um orgulhoso de seu próprio projeto de vida, e entusiasmados em construir uma ponte espetacular entre eles. Para você aplicar isso de forma concreta, aqui está um checklist final de autoavaliação. 1. Identifiquei um pequeno hábito, gosto ou opinião que abandonei por medo. Sim ou não? 2. Disse um não gentil, porém firme, a algo esta semana? Sim ou não? 3. Passei pelo menos 30 minutos de tempo qualidade intencional fazendo algo que é só meu? Sim ou não? 4. Consegui nomear o medo irracional específico, exemplo, medo de ser visto como egoísta, difícil, por trás da minha necessidade de agradar? Sim ou não? 5. Estou pronto para, no momento certo, compartilhar uma parte resgatada de mim com meu parceiro, não como um desafio, mas como um presente? O que aprendemos nesta intensa jornada de hoje?
Em um primeiro ato, diagnosticamos o problema. A anulação como uma erosão silenciosa, um desmatamento da alma que nos transforma em desertos áridos, exemplificado em pequenos sacrifícios cotidianos, que, somados, resultam em um grande autoabandono. Em um segundo ato, mergulhamos fundo no mecanismo, entendendo que nosso cérebro, em um eco ancestral de sobrevivência, pode nos colocar em um estado de submissão. Um medo que a filosofia estoica, há milênios, já nos ensinava a questionar e a superar com a razão. E então, no nosso terceiro ato, descobrimos a solução. Não um reparo rápido, mas uma reconstrução artesanal da nossa arquitetura interna, através de exercícios práticos e graduais, que nos devolvem, centímetro a centímetro, o território sagrado do nosso ser. A anulação, o rastejar, o apagar-se, nunca foi e nunca será uma linguagem do amor. É a linguagem do medo. É o dialeto da escassez, que acredita que o amor é um recurso limitado, que precisa ser merecido através do sacrifício do eu. O verdadeiro amor, o amor que nutre e expande, fala a linguagem da abundância. Ele não pede que você se diminua para caber no mundo dele. Ele se expande para que seu universo inteiro seja bem-vindo. Ele não te pede para rastejar. Ele te inspira a voar mais alto, sabendo que sua ascensão torna a vista de ambos mais bonita e inspiradora. E isso nos deixa com uma pergunta transformadora final. A chave que pode, neste exato momento, abrir a porta da sua própria gaiola dourada. E se o maior e mais genuíno ato de amor que você pode oferecer a alguém não for o seu sacrifício, mas a coragem de se apresentar por inteiro, oferecendo a ele o privilégio raro e precioso de conhecer a sua mais autêntica, complexa e inegociável essência? Lembre-se sempre, a jornada do amor transformador, do amor que liberta em vez de aprisionar, começa com o despertar para si mesmo. Não se anule, não rasteje, construa-se, fortaleça-se, honre sua arquitetura. E então, a partir desse lugar de inteireza, de soberania sobre seu ser, escolha compartilhar sua magnífica e única estrutura com outro alguém, não por necessidade, mas por alegria.